aqui. Deixa eu ver se eu acho fácil o versículo para a gente ler ali nas trombetas. Cadê? Deixa eu pegar aqui. O sol. Aí começa nos ais, né? Capítulo 9, quinto anjo, vi a estrela caída no céu sobre a chave do abismo. Eu não lembro agora onde está o versículo, gente, mas não vou perder tempo com isso pra gente não... Aqui, ó. Capítulo 9, versículo 13. É isso, né, gente? Capítulo 9, versículo 13, ó. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Aqui no contexto das taças, o que a gente está vendo com esse sexto anjo, né? Percebem que até o número é o mesmo. Olha o que está acontecendo. Além daqueles anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates serem liberados para matar 1/3 parte da humanidade, o que está se dizendo aqui é que esse anjo derrama essa taça, essa sexta taça, e o rio Eufrates seca para criar um caminho, para criar uma passagem, para criar um acesso, ok? Desses reis. Quantos são eles que estão vindo? Não fala, né? Para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, existem reis que vão vir do Oriente para Israel, muito provavelmente nesse momento da história, e que esse acesso é liberado para eles. É como se Deus abrisse um caminho para esses reis virem. Eu acredito que tem a ver com a guerra do Armagedon, ok? Mas também não está nítido isso para nós aqui dentro da palavra, então eu não posso afirmar com todas as letras. Mas eu acredito que esse acesso Deus está liberando. É como se Deus dissesse assim: as porteiras agora estão abertas, porque eu preciso que todo o cenário seja preparado para o toque da 7ª trombeta, para a abertura do 7º selo e para o derramar da 7ª taça. Porque a hora que Jesus voltar, todo esse povo já vai estar ali dentro de Jerusalém, perseguindo os santos, querendo matar todos os santos para a guerra do Armagedon, ok? Então, o cenário está sendo preparado pelo próprio Deus a respeito de todas essas coisas. Olha o versículo 13, aí a continuidade. Então, vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Lembra das rãs lá no Egito? Que referem-se a deuses lá do Egito também, ok? Que estavam sendo julgados ali, né? Trazendo juízo. Então, agora é da boca desses 3 ícones aqui do Apocalipse, que é a besta, o dragão e o falso profeta, saem esses 3 espíritos imundos. Para quê? Para justamente trazer ainda mais confusão, ainda mais destruição sobre a terra. Por quê? Porque eles estão então vendo os juízos de Deus acontecendo. Faraó, cada vez lá no Êxodo, que ele era confrontado, mais o seu coração se endurecia e mais ele apertava, né, as coisas ali no Egito para o povo de Israel. Então, nos últimos dias não vai ser diferente. Vai haver sim uma resistência muito maior e muito mais intensa, porque agora nós temos o próprio anticristo reinando, e aí esse falso profeta com grande poder, essa besta com maior poder ainda dado pelo próprio anticristo. Então, a gente tem toda essa estrutura sendo usada contra o povo de Deus nesse momento. Então, eles vão tentar destruir, eles vão tentar matar, vão conseguir, inclusive, muitos eles vão conseguir martirizar, sim.
Mas graças a Deus que nós vamos estar firmes na palavra e nós sabemos que é por pouco tempo essa luta, essa morte, né, física, porque nós vamos ressuscitar em breve. Então, tudo isso que está acontecendo tem a ver com que a palavra de Deus já vem nos alertando contra o alerta para as 7 igrejas, para permanecerem fiéis, porque a coisa vai estar acontecendo, ok? Então, é liberado esses espíritos imundos nesse momento aqui, através desse 6º anjo que derrama sua taça sobre o rio Eufrates. É liberado esses reis que vêm lá do Oriente, muito provavelmente para Jerusalém, para esse momento aí do Armagedon. E aí liberam-se esses demônios, né? Versículo 14. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tá vendo por que eu falei do Armagedon? Porque a Bíblia está falando sobre uma grande batalha que vai haver. Então, o que esses 3 espíritos imundos que estão sendo liberados nesse momento fazem é ir com engano, tentar reunir o máximo possível de exércitos, de governadores, de pessoas, para estar junto com eles para essa grande batalha do Armagedon, ok? Então é isso que eles estão tramando e fazendo aqui, né? E o anticristo está articulando tudo isso. Versículo 15, Jesus só dá aqui uma ênfase numa alerta que ele deu para nós desde que ele estava vivo, e ele continua alertando a sua igreja, o seu povo. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, quer lembrar um pouquinho sobre isso aqui? Dá uma olhadinha na aula lá das igrejas que você vai ver do que ele está falando, tanto da questão do ladrão, quanto da questão das nossas vestes, estar vestido, de cobrir a nossa vergonha, e tudo isso a gente já falou um pouquinho. Então, reforçando sobre a questão da igreja estar na grande tribulação. Se a igreja já tivesse sido arrebatada nesse momento, Jesus estaria dizendo isso aqui no meio do capítulo 16? Digam para mim. Que ele vem como ladrão? Haveria necessidade de João descrever isso aqui de novo? E essa fala aqui na minha Bíblia está grifada porque é do próprio Cristo falando. Eis que venho como ladrão. Então tá faltando pouco. Aqueles que estão desapercebidos não vão perceber a minha volta, mas aqueles que estão apercebidos não vão ser pegos de surpresa, porque estão vendo tudo isso que está acontecendo e estão vendo que é o cumprimento das próprias profecias. Então, para aqueles que estiverem alertas e vigilantes quanto à palavra de Deus, você imagina, gente, quando tudo isso estiver acontecendo de verdade sobre a terra, é impossível que os santos não percebam que a volta de Cristo está iminente. Mas aqueles que estiverem com a sua visão, né, embaçada, que já se entregaram à besta, ao falso profeta e a todo o sistema mundano que vai estar regendo nesse momento, eles já se entregaram e eles estão pouco se lixando e eles querem mais estar bem, porque, desculpa o termo, o bicho tá pegando aqui, né? Nós já temos muitos mortos, muitas pessoas sendo martirizadas, muitos santos sendo perseguidos, a igreja sendo totalmente torturada, talvez, mas ao mesmo tempo, de novo, falando gloriosa, invadindo. Nesse momento, talvez não, porque agora já está no desfecho final, mas a gente ganhou muitas vidas para Jesus durante os selos lá e durante as primeiras trombetas. Por quê? Porque a igreja estava avançando, a igreja estava em grande poder, certo? Então, vamos sempre lembrar dessa questão. Mas aqui a coisa está nos finalmente, então não está fácil ser cristão nesse contexto. E aí, se a gente pegar livros de história e der uma lida no primeiro século, no martírio da época de Nero, depois de Domiciano, com a destruição de Jerusalém no ano 70, a gente tem um vislumbre do que é esse momento aqui que está acontecendo da grande tribulação, tá bom? Então, ali foi só um dedinho do que vai acontecer nos últimos dias. Então, quer entender um pouquinho mais sobre isso? Pega livros de história ou tenta entender o que aconteceu ali na guerra com Nero, com Domiciano, com a perseguição da igreja no primeiro século, com o martírio de todos os primeiros discípulos. A gente tem uma ideia do que está acontecendo aqui, tá bom? Versículo 16, para a gente conseguir terminar o capítulo 16. Glória a Deus. Então,
Os três espíritos então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Ok? Então aqui nós temos o desfecho desses reis se unindo aqui no versículo 16 para o Armagedon. Aí a sétima taça é derramada e aí ela se une com a sétima trombeta, com o sétimo selo. Houve um silêncio no céu. Voltamos lá no capítulo 8 rapidinho. Ó, vamos ler o 7 para vocês entenderem que o desfecho é o mesmo. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, verso 1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Então, quando o sétimo selo se abriu, houve um silêncio durante meia hora. Depois, a sétima trombeta que nós lemos hoje. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. E vamos lá para o 19. Então foi aberto o santuário de Deus dos céus e ali foi vista a arca da sua aliança. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo. Tá vendo o temporal de granizo aqui? O que foi que caiu aqui na sétima taça, depois da sétima taça? No versículo 21 do 16, vamos voltar lá. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Ok? E aí Jesus voltou, porque o sétimo anjo também derramou a sua taça e houve relâmpagos, vozes e trovões e um grande terremoto e a terra se divide em 3, a palavra de Deus fala. Então fende-se, né? O terremoto foi tão intenso que Deus separou a terra em 3 partes, vamos dizer assim, tá? E houve então a volta de Cristo. Jesus vem nas nuvens nesse momento, ok? O arrebatamento acontece, nós vamos falar sobre isso bastante aí nas próximas aulas, conforme a gente for desenvolvendo esse tema. Deu para entender os selos, as trombetas e as taças, gente? Então, não são acontecimentos isolados e não estão em ordem cronológica aqui na Bíblia, ok? Depois, se vocês quiserem dar uma pegada nos textos de novo, leia em casa aí, né, na casa de vocês, com mais calma. Eu falo bastante durante a aula para tentar falar o máximo possível, então às vezes acaba escapando algumas coisas. Então deem uma lida com calma, peguem textos, quem tem Bíblia de estudo aí tem textos paralelos, tem textos que ajudam a gente a entender esses textos. Teve alguma dúvida? Tá lá pensando em alguma coisa? Manda um WhatsApp para mim, para a gente talvez tentar esclarecer o máximo possível. Mas a grande tribulação está acontecendo, os selos estão sendo abertos, em paralelo com isso, as trombetas também estão tocando, com tempos que a gente não tem descrito na palavra e que a gente não pode tentar imaginar em que momento isso acontece, onde cada um acontece, não dá, mas os acontecimentos estão ocorrendo em paralelo e aí as taças da ira de Deus também são derramadas sobre a terra. Existe uma linha teológica que diz que a ira de Deus ela é derramada depois que a igreja é arrebatada. Mas nós acabamos de ler que Jesus alerta sobre a sua volta no meio das taças.
entende? Então, assim, eu não consigo ver essas teologias dentro do texto bíblico. Por isso que eu falo isso para vocês, só para a gente se alertar quanto àquilo que está escrito. Vocês viram aqui em algum momento o arrebatamento da igreja? Houve em alguma leitura que a gente fez aqui, e a igreja foi arrebatada, e a igreja já não estava mais, entendem? Pelo contrário, a gente vê justamente um cenário onde Deus vai falando para quem é a praga, para quem é a taça da ira, e aí Jesus alerta que no meio das 7 taças, ele fala que ele vem como ladrão, para que as pessoas estejam então alertas, e a igreja ainda está aqui nesse contexto todo do que está acontecendo. Então, nós precisamos estar vigilantes, estarmos preparados, estarmos cada dia mais nos santificando para estar preparados para esse momento. Esse é o que eu imagino e o que eu vejo lendo aqui os textos bíblicos, e eu queria que vocês, então, meditassem junto comigo em tudo isso, tá bom? Certinho até aqui, gente? Então, semana que vem a gente vai voltar para o capítulo 10, na verdade, e aí sim a gente vai fazer 10, 11, aí a gente vai continuar na sequência do que a gente não leu, 10, 11, 12, 13, e aí a gente vai dar sequência. O 15 e o 16 então já foram, então a gente faz 14, aí a gente já pula, vai para o 17 e assim sucessivamente, tá bom? Eu acredito, vou confirmar isso com o pastor depois, mas eu acho que a gente deve fazer as nossas aulas ou até a última semana, que seria a próxima, se não me engano, né, de novembro, ou no máximo a 1ª de dezembro, tá bom? Tô para confirmar com ele essa data que ele vai preferir, mas provavelmente a gente vai fazer só até o início de dezembro para deixar vocês aí trabalharem, fazer a correria de vocês aí pro mês de dezembro, tá bom? E aí a gente retoma muito provavelmente na 2ª semana de janeiro, certo? Falei com algumas pessoas aqui no início da aula, eu quero pedir perdão já para vocês de antemão, porque eu gostaria de verdade de ter terminado esse tema escatologia até o final desse ano, né? Então eu não queria passar para 2022 estudando com vocês escatologia, mas quem está comigo há mais tempo já me conhece, já sabe, e eu só peço desculpas porque na verdade eu gostaria de ter terminado, então era um desejo meu. Mas eu não vou passar por cima dos textos com vocês, não vou falar de forma superficial. Eu gosto de mostrar, eu gosto de ler, eu gosto de voltar, eu gosto de elucidar. Então, eu quero terminar a escatologia com vocês no início de 2022, sabendo e entendendo grande parte dos textos. A gente vai esgotar o assunto? Lógico que não. Daria para a gente fazer muito mais estudos dentro de tudo isso que a gente já estudou, mas eu acredito que ainda assim a gente está saindo desse curso com um panorama muito bom sobre o livro de Apocalipse, tá bom? Sobre escatologia, na verdade, né? Porque a gente não estudou só Apocalipse, mas a gente vai estar com um panorama muito bom, com um entendimento muito bacana, sem esses erros teológicos na nossa cabeça de ir morar no céu e de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu acredito que tudo isso vai ficar muito bem esclarecido pela palavra, não por mim, mas pela nossa leitura aqui dentro dos textos bíblicos, tá bom? Então Deus abençoe, ótima noite aí de descanso para você.